Glória ao teu nome, Jesus. Pode levantar suas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento tão sublime, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nós rendemos graças a Ti nessa noite, por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Você é grato ao Senhor? Amém. Então vamos celebrar, amém? Dança de vitória em meus pés, há uma poderosa fé em minha voz, há milagres no meu riso sobrenatural, vivo extraordinário no poder de Deus, porque o maior habita em mim, o maior
Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Aleluia. Obrigado, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Oh, Senhor. Você pode dizer: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, aleluia, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Obrigado, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Maravilhoso é estar em tua presença, aleluia. Maravilhoso é poder te adorar. Você pode levantar as suas mãos. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua como é, Senhor. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso, maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Oh, aleluia. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso
Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Como é bom, Senhor, te adorar, Senhor. Como é bom te agradecer, Senhor. Oh, Pai, nós nos desprendemos de nós mesmos e levantamos as nossas mãos santas a Ti, Pai, como forma de agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Oh, que daremos, pois, ao Senhor por todos os seus benefícios. Oh, aleluia. Oh, Jesus, Tu és bom e o Teu amor dura para sempre. Jesus, é o Teu amor, a Tua graça que nos sustenta, é o Teu favor que não tem fim, que nos sustenta. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, por essa noite abençoada, por estarmos aqui nesse lugar, disponível para esse tempo. Nosso primeiro culto de homens nesse lugar. Obrigado, Pai, porque nós vamos fazer conhecido ao Senhor essa noite. É um tempo novo sobre nossas vidas nesse lugar, mas vai ser construído homens fortes, bases fortes. Nós, Pai, te agradecemos por a vida do Vinícius que vai estar ministrando essa noite. Nós declaramos sabedoria do alto sobre ele. É um tempo, Pai, de novos começos. Cremos que hoje vai ser colocada uma pedra fundamental nesse lugar. Nós vamos iniciar de uma melhor forma, de uma forma excelente, porque nós vamos ver futuramente grandes eventos de homens nesse lugar. E nós vamos poder falar, nós estávamos no primeiro, aquele que nos reunimos a primeira vez nesse lugar. E sabe, meu irmão, você vai ter boas memórias no dia de hoje. Porque quando o Senhor, mais à frente, no futuro breve, nos trazer pessoas chegando cada vez mais nesse lugar, e nós vamos lembrar desse primeiro dia, dessa primeira estaca que nós estamos colocando nesse lugar. Mas precisávamos de uma base bem forte, firme, alguém com uma palavra excelente para iniciar esse tempo. Obrigado, Pai, por esse tempo poderoso. Sabe, irmão, o Vinícius é um homem aprovado pelo ministério, alguém que treinou alguns que nós estamos aqui, fomos treinados por ele. Então, Vinícius, muito obrigado pela honra de estar recebendo você aqui. Nós cremos mesmo que nós somos abertos para receber da palavra. Vai ser um tempo, creio, poderoso de ensino para todos nós, de crescimento. Então, fique à vontade, desfrute junto conosco desse tempo. Sei que o cheirinho do churrasco está aí chamando, mas em breve. Bem à vontade disso. Deus é bom. Pode sentar. Estou aqui. Deus é bom. Aleluia. Quando a gente estava cantando aqui na hora do louvor, depois que Anderson pegou, desde quando ele me chamou para ministrar, que eu comecei a pensar, né, em nova obra, em uma obra que está nesse processo de acabamento, de construção. Eu já tive a oportunidade de participar da construção de uma nova obra do zero, a igreja lá de Belo Horizonte. Hoje a igreja de Belo Horizonte já está no terceiro prédio, mas eu participei da construção do zero do segundo prédio. Era um galpão que só tinha térreo em primeiro andar e nenhuma parede. E a gente foi comprando tijolo, areia, cimento, gesso, cabo, brita. A gente foi comprando tudo. Então eu sei como é que é esse processo de construir, sei como é que o coração de um ministro
estar num momento como esse, sei como é que o coração da igreja está num momento como esse. E pensando sobre essas coisas, eu lembrei de umas aulas de história que eu tinha quando eu era menino, não faz muito tempo não, né? Quando eu era menino mais novo, né? Não sou tão velho assim para dizer, né? Quando eu era mais novo, quando eu estava na escola, e o professor de história, professora de história, estava falando sobre os bandeirantes. Alguém se lembra disso? Da história dos bandeirantes? Aqueles homens com aquelas roupas de couro, aqueles chapéus de couro, uns facões de 12 polegadas. Uma parte cortava, a outra quebrava a cabeça, né? De tão grosso que era o facão. Mas sabe o que aqueles homens tinham na mente deles e no coração? Eles andavam no meio do mato, com aquele facão abrindo um caminho. Aleluia. Não existia caminho onde eles chegavam. Na verdade, não existia caminho, é uma forma muito poética de dizer, não existia nada. Porque eles não sabiam o que iam encontrar, mas eles sabiam o que queriam construir e fazer quando chegassem em um determinado lugar. Amém. Então aqueles homens tinham muita vontade, um pote com água, outro com algum de dinheiro ou alguma comida, e eles abrindo o mato, até que chegasse numa clareira e pudesse chegar no lugar que eles chamavam de posto avançado, onde eles poderiam colocar uma casa, um lugar para eles dormirem, um lugar para eles se higienizarem, fazerem as suas necessidades, um lugar para ser preparada a comida e depois um lugar para um grupo de pessoas viverem. Eu não sei se vocês assistiram aquele seriado que tinha numa rede de televisão aqui no Brasil, que falava sobre a implantação das vias de trem, dos trilhos de trem. Você lembra disso? Então aqueles homens iam na frente preparando o caminho para que aqueles homens viessem. Isso é só uma parte da história, tá? Os bandeirantes não faziam só isso, né? Mas uma parte deles fazia isso, abrindo o mato para que a civilização chegasse aonde não existia nada e pudesse ser construídos os trilhos, os trens, depois trazendo o próprio material para a construção daquela pequena viela ou posto avançado, e assim eles irem avançando. Amém? Algumas regiões do Brasil foram alcançadas e chegaram até elas por meio desses grandes homens. Então, utilizando-se desse paralelo, hoje a gente está no primeiro grupo de homens. Amém. Ainda não existe uma visão definida. Amém. Existe só um desejo, do mesmo jeito que existe um desejo daqueles homens de encontrar um lugar que fosse propício para que eles colocassem e montassem uma pequena cidade, é que existe no coração do pastor Anderson. Existe um desejo no coração deles de edificar homens, de trazer palavras que vai edificar homens, que vão construir homens fortes, firmes na fé e na palavra. Amém. Então estou diante de um bandeirante, mas também estou diante de outros bandeirantes. Amém. Porque assim como o Anderson, vocês estão iniciando um caminho aonde não existe caminho. Amém. Vocês estão trilhando um caminho aonde não existe uma visão definida, mas vocês sabem o que vocês querem. Vocês estão aqui, vocês poderiam estar em casa, poderiam estar assistindo TV, poderiam estar com suas esposas e seus filhos, mas da mesma forma que o pastor Anderson tem uma visão bem definida, vocês já se pegaram com a visão que ele tem para esse lugar. Amém? E no começo é assim. Não existe nada. No começo é como Deus quando chegou na terra e olhou aquela desorganização. Deus olhou para a terra e viu que a terra era sem forma e vazia. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. E depois Deus disse, haja luz, e houve luz. Então nós estamos num momento aqui, seja nesse momento, seja no momento que Deus estava, ou seja no momento que aqueles bandeirantes estavam. Eles não viam nada com os seus olhos, eles não tinham a certeza natural de nada, mas uma coisa em seu coração os movia. Da mesma forma que uma visão natural para o progresso da sociedade movia o coração daqueles homens, no coração de Deus existia uma visão que era para criar um lugar propício para a humanidade. Assim como existe uma visão no coração do pastor Anderson para este bairro, para este culto específico de hoje. Então nós estamos num momento, num lugar, entre aspas, onde tudo pode acontecer.
Agora esquecendo um pouquinho do exemplo dos bandeirantes, porque são homens que viviam sobre condutas e princípios e valores naturais, estavam construindo coisas terrenas, honestas, corretas, de valor, mas que se acabariam. Agora trazendo o nosso olhar para Deus, que estava construindo ou declarando a palavra dele para construir coisas eternas, que não se acabariam jamais. Então ali ele estava usando a palavra para criar. Amém. Ele estava gerando algo, gerou algo em seu coração e declarou a palavra. E as coisas começaram a existir. E a Bíblia fala que ele passou vários dias fazendo a sua criação e disse, ao fim de cada dia, e viu Deus que era bom. Então, da mesma forma que Deus criou a terra, reorganizou a terra e colocou tudo que existe nela, o pastor Anderson também tem uma palavra no seu coração, na sua mente. E ele tem confessado coisas. Na verdade, a forma mais apropriada de se referir a isso é dizer que ele declarou, porque agora vocês já estão vendo a manifestação daquilo que ele declarou. Amém. O próprio culto de homens é uma declaração do coração dele. Faz parte da visão dele para este bairro, ter um momento específico para homens e ter um momento específico para mulheres. Amém. Porque é necessário que homens sejam instruídos pela palavra de uma forma específica. Porque ao contrário do que se diz aí fora dessas duas portas, a base da sociedade é a família. Amém. E a base da família é o homem. Amém. Então é este o intuito desse momento aqui. Não se contrapor a esta visão, mas falar para vocês aquilo que Deus criou para ser. E é esse o objetivo desse culto: criar em vocês, colocar na sua mente, no seu coração, aquilo que Deus fala a respeito da palavra de Deus para você como homem e para você como filho de Deus. Amém. Amém? E com esse intuito nós vamos falar hoje à noite sobre finanças. Amém. Que também é outro assunto que nessas portas para fora é tratado de uma forma muito errada. E infelizmente, ao longo de todos esses anos que eu estou no ministério, parece que é uma conversa que nunca morre. As pessoas vêm do mundo com os seus princípios, com os seus valores. Quando eu falo seus princípios e valores, valores do mundo, princípios do mundo. E agora, com suas experiências pessoais de relacionamento com o dinheiro, e acham que quando chegam para dentro da igreja, tem que ter as mesmas experiências, não conhecendo a Deus e a forma como Ele trabalha com dinheiro, com finanças, com prosperidade, com crescimento, acham que a experiência que eles tiveram lá vai se repetir aqui dentro. E ainda existem pessoas que de forma equivocada ainda sobem aqui para pregar sobre as suas experiências e acham que estão pregando sobre o que a palavra de Deus diz a respeito de prosperidade, dinheiro e finanças. E na verdade eu quero trazer para vocês hoje à noite, e deveria ser sempre assim, uma perspectiva da palavra, uma perspectiva do coração de Deus a respeito do que Ele pensa e de como deve ser o relacionamento do homem com o dinheiro, com finanças e com a prosperidade. Amém. Amém. Então, infelizmente, durante muito tempo a palavra dinheiro tem estado no rol das palavras proibidas dentro da igreja. Por quê? Porque ela tem sido associada ao quê? A ganância e a avareza. Que são coisas do quê? Da igreja? Não, do mundo. Então existem duas causas para isso estar dentro da igreja. O primeiro é as pessoas entrarem dentro da igreja e não mudarem ou não renovarem a sua mente. Elas continuam ainda com a sua antiga forma de viver dentro da igreja. E continuam ainda gananciosos e avarentos. A outra forma é pregar o que a palavra não diz. Mas isso ainda existe dentro da igreja. O que é ganância? Olha só, para você entender que isso não tem nada a ver com o reino de Deus. A Bíblia fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Amém. Então o dicionário fala que ganância é desejo intenso e egoísta por bens materiais, poder ou posição. Isso é ganância. Mas como nós estamos falando especificamente sobre dinheiro, é uma busca intensa, ou um desejo intenso e egoísta por bens materiais.
pelo dinheiro propriamente dito e pelo que ele pode comprar. Isso é ganância. Segundo, avareza. O que é avareza, segundo o dicionário? Apego excessivo ao dinheiro e falta de generosidade. Princípios e valores esses que estão completamente contrários ao que a palavra diz. Então diga assim: eu não sou ganancioso. Eu não sou ganancioso. Eu não sou avarento. Eu não sou avarento. Bom, agora você repetiu. Agora eu quero que você fale isso com fé. Olha lá. Eu não sou ganancioso. Eu não sou ganancioso. Eu não sou avarento. Eu não sou avarento. Aleluia. Amém? Amém. Deus é bom. O tempo. Então, dinheiro na igreja, dependendo do contexto, dependendo de onde nós estamos, virou sinônimo de pecado. E muitos cristãos se sentem condenados porque têm dinheiro ou porque possuem bens. Ou então, pior ainda, existem pessoas na igreja que vivem uma vida de sofrimento porque acham que ter dinheiro é pecado. Ou pessoas que nem querem falar sobre dinheiro porque acham que é pecado. Ou pessoas que não querem nem administrar o seu próprio dinheiro porque acham que é pecado. Amém? Então olha só quantos pensamentos equivocados e errados, por conta de falta de conhecimento do que Deus diz a respeito da palavra a respeito de dinheiro e prosperidade, e de sofismas ou pensamentos errados que se infiltram na igreja, se misturam com a palavra e criam um estilo de vida que não é o estilo de vida da parte de Deus. Amém? Amém. Então, a Bíblia combate, diga assim, combate. Combate. Então a Bíblia combate muito claramente, com muita energia, a avareza, a cobiça, a idolatria ao dinheiro, mas também fala muito sobre, primeiro ponto, quero que você anote daí. Primeiro ponto, fala dinheiro para suprir a vida dos necessitados. Tem muitos versículos na Bíblia, principalmente nos evangelhos, que fala: olha, aquele que vê um irmão passando necessidade e não ajuda, não entendeu o que é o reino de Deus. Aquele que diz para o seu irmão: ei, vai em fé que tudo vai dar certo, e não dá nada para o seu irmão, não entendeu o que é o reino de Deus. Amém. Então a Bíblia fala muito claramente a respeito de dinheiro para suprir a vida dos necessitados. Segundo, promover o avanço do Evangelho. Paulo, agradecendo. Eu esqueci o nome da igreja agora, mas tem um versículo, está lá em Filipenses 4, do 15 ao 19. Paulo agradecendo à igreja, porque a igreja se lembrou dele por uma segunda vez, estava colaborando com ele no pedido tocante ao ministério. Então o dinheiro é também para promover o evangelho, promover o ministério. E terceiro ponto, permitir uma vida confortável aos justos. Amém? Amém. Dinheiro não é problema. Existe até um grupo bem antigo que aqui em Campina Grande, que eles tinham uma música assim: dinheiro não é problema, ele sempre tem. Domina a autoridade como ninguém. Pois tudo que eu peço, pois tudo que eu tenho, eu só peço a ele. Você lembra? Qual desse grupo? Era até um reggaezinho, né? Dinheiro não é problema, ele sempre tem. Não era um reggaezinho bem bacana, né? Então dinheiro não é problema. Só que abrindo um parênteses bem grande. Dinheiro, Deus olha para o dinheiro e olha para ele e não vê um problema. E a gente pode entender isso por Jesus. Jesus tinha um tesoureiro. Será que ele achava que dinheiro era problema? Se ele achava que dinheiro era problema, ele ainda deu um tesoureiro para administrar. E só que, outro parênteses um pouquinho menor, tinha tanto dinheiro para administrar que Judas roubava e Jesus nem sentia falta. Amém. Então Deus não tem dinheiro nem com problema, nem com muito dinheiro. Amém. Mas como Judas deixou bem claro, ele tem problema com o que as pessoas fazem na hora de lidar com o dinheiro. Então o problema reside aí, não no dinheiro, mas na forma como as pessoas lidam com ele. Amém. Ou na forma como as pessoas olham para ele, ou na substituição do dinheiro, da substituição dos princípios e dos valores pelo dinheiro. Bem? Então vamos lá. Então, diga assim comigo: dinheiro Dinheiro é apenas é apenas um meio de troca. um meio de troca
Mas assim, o próprio salário tem origem nesse contexto de escambo ou de troca. Os soldados romanos, quando iam receber o seu soldo ou recompensa pelo seu serviço, o que eles recebiam naquela época? Sal, para conservar a carne e os alimentos que eles produziam ou que eles trocavam entre eles. E a palavra salário, a sua origem etimológica, vem do salário. Então o dinheiro é troca. Antigamente não existia moeda. Existia que uma pessoa era onde um homem criava gado, outro produzia fruta, outros produziam verduras, e eles trocavam entre si os seus produtos. Eles estabeleciam um valor em comum e trocavam os produtos entre si. Depois houve uma necessidade que também foi trazida por Roma de se criar moedas de ouro, de prata, de bronze e de latão. Cada uma tinha os seus valores e elas eram usadas agora para comprar coisas. Então o dinheiro é uma evolução de algo que já existia, é a manifestação, a representação do que o dinheiro significa. Troca. Amém. O dinheiro não deve ser o Deus de ninguém. Mas existem pessoas que confundem. Então, por definição, o dinheiro não deve ser o alvo de ninguém. Amém. Amém. Não deve ser o objetivo da vida de ninguém. Pois olha só como isso é interessante. O objetivo do dinheiro, na verdade, é transformar a nossa força de trabalho em conquistas tangíveis para a nossa vida e família. Aleluia. É isso o papel do dinheiro. Eu vou repetir para você anotar. O dinheiro é apenas um meio de troca. Por definição, não deve ser o alvo de ninguém. Quando eu falo por definição, é porque isso é uma verdade natural. Por si só, dinheiro é troca. Então, quem pensa diferente está se equivocando. Dinheiro é troca. Então, por definição, como é a troca, não deve ser alvo de ninguém, objetivo de ninguém, sonho de ninguém. O dinheiro em si, o papel moeda, o valor monetário não deve ser o sonho de ninguém. O sonho das pessoas deve ser o que ele compra, o que ele permite que você adquira: conforto, uma casa, um carro, bem-estar para a sua família. E Deus não tem problema com isso. Mais uma vez, o problema não está no dinheiro. Eu vou falar para vocês, eu estou batendo essa tecla para isso ficar marcado no seu coração. O dinheiro não é o problema. Então o dinheiro é transformar nossa força de trabalho em conquistas tangíveis, ou seja, palpáveis. Aleluia. Por que eu falo recompensas ou conquistas tangíveis? Porque dinheiro não traz felicidade, não representa nada. O que representa alguma coisa é o que ele pode comprar, e não ele próprio. Amém. Então a busca não deve ser pelo dinheiro. Ele ajuda a transformar o nosso trabalho em conquistas tangíveis para a nossa vida e família. Amém. Então, onde está o problema? Qual é o problema? Existem dois grandes problemas gerais. Quais são eles? Para você notar. Primeiro, a falta de conhecimento do que a Bíblia de fato fala sobre dinheiro, riqueza e prosperidade. Esse é o primeiro grande problema geral que eu vou dividir aqui em dois pontos. Primeiro ponto, é a vontade de Deus que sejamos prósperos. E segundo ponto, riqueza não é pecado. Qual o segundo grande problema geral? Ignorância a respeito dos princípios espirituais e naturais que dizem respeito ao dinheiro. Lá em Oséias já dizia, Oséias 6,3, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós precisamos parar, e quando eu falo nós, eu estou me incluindo, porque não existe nada na terra que eu ainda não, que eu já esgotei todo o meu conhecimento, ou se eu já tenho a minha mente renovada em todos os assuntos da vida. Mas nós precisamos parar de atentar para isso, atentar para esses dois pontos que eu falei aqui. Temos que atentar para o que a palavra diz a respeito de dinheiro, e parar de fundamentar a nossa vida
nas nossas experiências passadas, nas experiências passadas das outras pessoas e nas nossas experiências que não deram certo. Amém. Porque mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo sabendo da verdade, dependendo do nosso nível de renovação da mente, mesmo sendo filhos de Deus e conhecendo a palavra, a gente ainda pode errar. Eu já errei, mesmo sabendo sobre finanças, mesmo tendo investimentos, eu já cometi erros com dinheiro. Amém? Amém. Quais são desses assuntos gerais? 2 pontos também. Dízimos. O porquê do dízimo? Por que ele é importante? Por que você vai dar dízimo? Segundo, a administração, orçamento familiar e doméstico. Também é algo que tem pessoas na igreja que acham que é pecado administrar dinheiro. Que é pecado você saber quanto ganha, determinar para onde o seu dinheiro vai e juntar dinheiro. As pessoas ficam com uma espirituosidade, né, que é o contrário, né, de espiritualidade, é espirituosidade, não querendo dar conta do dinheiro, porque Deus quem sabe. Mas na hora da dívida, é Deus que vai saber mesmo, porque Ele vai lá para o joelho, para o quarto, de joelho na cama, chorar. E Deus já deixou bem claro, lá em Deuteronômio: ei, olha, vocês passaram 40 anos no deserto, e eu coloquei vocês agora num lugar bom, a terra que eu prometi aos seus pais como herança, vocês estão nela agora. Deixa eu dizer algo para vocês: vocês vão prosperar, vocês vão enriquecer. Amém. Mas faça o seguinte: quando vocês estiverem com bastante gado, com bastante ovelha, próspero, cheio de casas e prosperidades, não esqueçam que foi Deus que te deu habilidade e força para adquirir riquezas. E deixe de dar o quê? O dízimo. Então essa fala espirituosa, na verdade, é uma falta de sabedoria. Não, Deus é que vai cuidar. Eu não preciso cuidar das minhas finanças, porque Deus está ao meu lado. Mas lá em Deuteronômio já disse: ei, bonitão, eu já te dei tudo, cuida agora. E não se esqueça de retribuir a mim não, que eu vou dar a você. Então é uma fala equivocada. É uma irresponsabilidade. É jogando a responsabilidade para Deus. Não, eu ganho meu salário, vai dar tudo certo no final do mês, porque Deus está comigo. Não procura anotar no papel não quanto você ganha ou o que você gasta para ver o que vai acontecer no final do mês. Se já não está acontecendo pela cara de vocês, que está dando tudo errado. Por quê? Porque não senta para conversar, não senta para ver quanto ganha. Infelizmente tem alguns homens que acham que a carteira é um buraco negro, que sai dinheiro sem parar. E não é assim. Você só pode gastar o que você ganha. Não é verdade? Então vamos continuar. Então, esse é o problema. Falta de conhecimento do que a Bíblia de fato fala sobre dinheiro, riqueza e prosperidade. E segundo, ignorância a respeito dos princípios espirituais e naturais a respeito do dinheiro. Então vamos lá, o primeiro ponto: é a vontade de Deus que sejamos prósperos? Sim. Lá em Jeremias está dizendo assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar, para nos dar o fim que desejamos. Amém. Então Deus quer que a gente seja próspero. Amém. Outro versículo, abra sua Bíblia aí em Provérbios 3. Olha só, Provérbios 3, a partir do versículo 1. Para você que não tem, para você que ainda não achou, está em Gênesis e Apocalipse, Provérbios. Rapidinho acharam. Acharam Provérbios 1, 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longura de dias e anos de vida e paz. Não se afastem de ti a benignidade, a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do seu coração. Assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Lá no versículo 9: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias
de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Aleluia. Amém? Outro versículo, Josué 1:8. Vamos lá para Josué 1:8. Josué capítulo 1, versículo 8. Todos abriram? Amém. Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Josué 1:8. Vamos lá. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, falando com Josué sobre a lei. Antes medita nele, no que está escrito no livro, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você acha sinceramente que Deus está interessado em que a gente prospere e seja bem-sucedido? Você acha? Sim ou não? Amém. Você tem certeza? Amém. Você crê assim? Deus quer que a gente tenha dinheiro. Deus quer que a gente seja próspero. Agora Ele quer que isso aconteça com o coração alinhado com a palavra dele. Amém. Amém. Medita no livro de dia e de noite e toma cuidado para fazer tudo quanto está escrito nela. Então, se fizer isso, você vai prosperar o seu caminho. Amém. Você vai prosperar o caminho. Amém? Amém. Então diga assim: Deus quer que eu seja próspero. Quer que eu seja próspero. Amém. Então, Josué 1:8, Jeremias 29:11, Provérbios 3, todos esses versículos falam sobre uma única coisa, que a base da prosperidade é seguir a palavra. Amém. A base da prosperidade. Por quê? Porque prosperidade não é dinheiro. Amém. Prosperidade não é dinheiro. Também é dinheiro. Porque a palavra prosperidade do grego, eu vou falar sobre isso, é muito mais do que ter dinheiro. Então, prosperidade, um dos itens da prosperidade é ter dinheiro. Amém? Amém. Diga assim: prosperidade Prosperidade é também ter dinheiro. é também Amém? Então a palavra no grego para prosperidade é uodó. Diga assim: euodó. Você já sabe uma palavra em grego, você já fala 2 idiomas agora, tá vendo? Pelo menos uma palavra de grego você fala, euodó. Amém? Sabe o que significa? Ter uma viagem rápida e bem sucedida, conduzir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar, ser bem sucedido. Quantas vezes eu falei dinheiro aqui? muitos. Quantas vezes eu falei a palavra dinheiro aqui? Hã? Várias vezes. Porque prosperidade não tem dinheiro, Amém. mas não é dinheiro. Então, para você conduzir-se por um caminho fácil e direto, tem que ter o quê? Dinheiro. Mas também tem que ter inteligência. Também tem que ter Deus com você. Amém. Para garantir um resultado, também tem que ter dinheiro, mas tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência, tem que ter Deus com você. Então, prosperidade não é só dinheiro. Amém. Albert Barnes, que foi um teólogo que viveu de 1798 a 1847, era um grande teólogo e ele ficou muito conhecido porque ele escreveu 14 comentários bíblicos na época dele. Ele era um teólogo e era um ministro do Evangelho, não de igreja cristã, mas de igreja católica, apostólica, não é? Ou da igreja reformada, não me lembro, não recordo acertadamente qual era a igreja dele, mas era um grande teólogo. E olha o que ele fala sobre a palavra prosperidade. A palavra prosperidade significa propriamente guiar em um bom caminho, prosperar a jornada de alguém, então fazer prosperar, dar sucesso para alguém ou alguma coisa, ter prosperado. A palavra se aplicaria aqui, essa parte que eu gosto do comentário dele. Esta palavra se aplicaria aqui, nesse contexto, a qualquer plano ou propósito. Isso incluiria sucesso nos negócios,
alegria nas relações familiares, ou prosperidade em qualquer tipo de aliança e transação comercial na qual um cristão possa legalmente entrar. Aleluia. Uau. Então, prosperidade tem a ver com quem você é, bonitão. Aleluia. Com quem você é e quem é o seu Deus, e não com o dinheiro que tu tem. Amém. Isso é ser próspero. Então, todos nós aqui, hoje à noite, independente do salário que você ganha, do recurso que chega às suas mãos todo mês, você é próspero. Amém. E tem muitas pessoas que estão nessa corrida desenfreada por dinheiro, gananciosa, e não são prósperos na família, porque fica tanto tempo trabalhando para ganhar dinheiro que não tem tempo nem de usar o dinheiro para estar com a família. Isso é prosperidade? Não, isso é uma vida miserável, mesquinha, gananciosa. Então, prosperidade não é por ter muito dinheiro. Depois eu vou falar sobre uma frase do Rockefeller que fala sobre isso. Mas é isso que esse Albert Barnes falou que significa a palavra prosperidade. É muito mais abrangente do que você ter dinheiro. Você pode chegar no final do dia, sua esposa pediu: ei, compra pão. Meu amor, não tenho dinheiro para comprar pão hoje, mas você é próspero. Amém. Amém. Você é próspero. Então a gente não pode ficar limitado a achar que prosperidade é quanto tem na minha carteira ou quanto tem no meu banco. Mas isso também está dentro de prosperidade, mas não é prosperidade. Amém? Amém. Então diga assim: prosperidade não é somente dinheiro. Não é somente dinheiro. Ou quanto eu tenho de bens. Amém? Aleluia. A prosperidade é um estilo de vida, é um jeito, é uma forma de conduzir a sua vida segundo a natureza que existe dentro de você, segundo a vida de Deus que tem dentro de você. Deixa eu dar um exemplo para você lá em Gênesis 39, 1:4. Quem era José? O rabo da gata da família, como diz aqui no Nordeste, né? O último, o mais jovem. A Bíblia chama, os irmãos dele caçoavam dele porque ele era muito sonhador. Deus deu uma grande visão a ele. E ele, por falta de sabedoria, ou falta de maturidade, muito jovem, mancebo, compartilhou os sonhos com seus irmãos. E o que aconteceu? Os irmãos dele se irritaram a ponto de jogarem ele no buraco e venderem ele como escravo. Mas Deus era com ele. O que aconteceu? Ele foi comprado por quem? Por um homem, um arquiteto, um engenheiro chamado Potifar. E esse homem resolveu colocar José para cuidar das coisas dele. E ele viu que José trabalhava tão bem, que os negócios dele iam tão bem, que a Bíblia fala que a única coisa que ele sabia era o que estava na mesa dele para comer. O resto tudo quem cuidava era José. Amém. Por que as coisas da casa de Potifar iam de bem a melhor? Porque José estava lá, administrando. E José era rico? Não, ele era escravo. Mas José era o quê? Próspero. Então, se você tomar cuidado de ler o livro da lei e fazer tudo quanto está escrito nela, o que vai acontecer? Próspero. Você vai ser próspero. Aleluia. Então, a prosperidade de José estava o quê? Alcançando Potifar. Amém. Mas era José que era próspero, não era Potifar. Amém, amém. Então entende o que é a prosperidade? José ser uma ruela furada. Depois aconteceu aquele episódio que vocês sabem. O que aconteceu com José? Teve que fugir porque a esposa de Potifar estava dando em cima dele. Forma poética de dizer, né? Estava dando em cima dele. E o que aconteceu? José foi preso. Mas a Bíblia fala que o carcereiro, o cara que cuidava da prisão, se agradou de José. E José, mesmo sendo prisioneiro, o que aconteceu? Ele deu a chave da prisão para José, para tomar conta da prisão. Amém. Isso é o quê? Prosperidade. Fazendo uma analogia, você pode estar na pior situação que você tiver, mas mesmo assim você é próspero. Amém. 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 Porque a sua condição natural não muda aquilo que Deus estabeleceu. Aleluia. Amém, amém. Aleluia.
Não muda. A minha falta de sabedoria ou a minha incapacidade não muda quem Deus é ou quem Deus diz que eu sou. Eu sou próximo, ponto final. Amém. Gostei disso. E tchau. Eu sou próximo e tchau. Amém. Amém? Deus é bom. Então vamos lá. Segundo ponto. A gente entendeu aqui. É da vontade de Deus que a gente seja próspero? É. Segundo ponto. Riqueza é pecado? Jamais. Lá em 1 Timóteo 6,17, abra lá. Esse aqui é bom. Esse versículo é bom. 1 Timóteo 6,17. Olha só o que ele fala. O que ele fala para Timóteo falar. Ei, manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, ou seja, o quê? Arrogantes, nariz empinado, achando que são melhores do que os outros. Olha, fala para os ricos deste mundo que eles não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas desfrutarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos. Olha só, Timóteo recebendo uma orientação para falar para um homem do mundo que não conhece a Deus como proceder. E nenhum dos dois versículos que eu li, ele disse aqui, olha, manda eles que abram mão de todo o seu dinheiro. Falou aqui? Não, na verdade o 18 fala assim, olha, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos. Como é que eles vão ser liberais e generosos se eles não continuarem ricos? Amém. Eles têm que permanecer ricos para ser liberal e generoso. Amém. Então Deus estava dizendo que, ei, quem tem dinheiro não vai entrar no céu. Quem tem muito dinheiro não tem que estar na igreja, ou se quiser na igreja tem que abrir mão do dinheiro. Não, porque estava falando, olha, o povo do mundo, diga a eles que eles, além de não deixar de enriquecer, tem que ser liberal e generoso para continuar ajudando as pessoas. Amém. Então dinheiro não é problema, senão qual seria a orientação aqui? Ei, diga para os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nas certezas das riquezas, e doem todo o seu dinheiro, ou deem todo o seu dinheiro. E Vinícius, tem um jovem rico, isso é outro caso. O problema ali do jovem rico era outra coisa. Você entende? Mas aqui está bem claro, não é para eles abrirem mão do dinheiro, é para eles permanecerem, ou seja, não colocar, mudar a forma de pensar. Olha, no mundo a certeza da sua garantia era o dinheiro, agora você tem que entender que a sua certeza é Deus. Amém. Que lhe dá todas as coisas. Mas espera um segundo, olha, continua com a tua empresa, continua com o teu negócio, continua com o teu comércio, porque você precisa agora ser mais ainda liberal e generoso para ajudar as pessoas. Aleluia. Isso é um convite a se desfazer da riqueza? Não, é um convite a mudar o seu coração e a sua perspectiva a respeito do que significa o dinheiro para Deus. Amém. 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 Você entende? Então, se fosse pecado, o conselho de Timóteo seria abandonar a riqueza. Então o problema não é a riqueza, o problema não é o muito dinheiro, o problema é a atitude para com o dinheiro e a riqueza. A atitude, assim, o problema é a atitude. A atitude. O problema é o coração. A gente vê dois exemplos que são extremamente contrastantes: José de Arimateia e o jovem rico. Quem é José de Arimateia? Um judeu que se converteu ao Evangelho, ainda era membro da sinagoga, mas era discípulo de Jesus, mas de forma velada. O que aconteceu? Quando Jesus morreu e estava lá na cruz, ele colocou em risco a sua reputação natural e foi pedir para Pôncio Pilatos: ei, deixa eu pegar Jesus. Amém. E Pôncio Pilatos autorizou. Aí o que ele fez? Pegou, junto com aquele homem que foi perguntar para Deus: ei, o que eu faço para ter acesso ao reino de Deus? Aí Jesus fala: você precisa nascer de novo. Ele: porventura eu vou entrar na minha barriga, na barriga da minha mãe, nascer de novo? Quem era esse? Quem era esse? Me ajuda aí que eu não estou lembrado, eu perguntei para você me ajudar. Vocês se lembram desse homem da sinagoga? Então ele pegou Jesus, enrolou num lençol, colocou especiarias e perfumes em Jesus
e colocou dentro de um sepulcro que ele próprio tinha cavado numa pedra e que, segundo os relatos da Bíblia, nunca havia sido usado. Amém. Ter sepulcro naquela época já era coisa. Ter um sepulcro que ninguém nunca usou era mais ainda. Cavado numa pedra, então. Então José de Arimateia, a Bíblia fala que ele era rico e cheio de posses. Mas olha o coração dele, ele seguia Jesus. E Jesus não pediu para ele abrir mão da riqueza dele, não. Amém. Ele continuava sendo rico e influente. Agora temos outro exemplo, bem contrastante, o jovem rico. Chegou para Jesus e disse: Jesus, o que eu preciso para entrar no reino dos céus? Você precisa seguir a lei, honrar pai e mãe, e foi listando tudo que está lá no livro da lei. Aí ele falou assim: isso é muito fácil, eu já faço isso desde criança. Aí Jesus: ah, é? Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. A Bíblia fala que o jovem saiu triste porque era muito rico. Mas o problema aí não era o dinheiro, porque os próprios discípulos haviam feito isso. Pedro fala: Jesus, porventura a gente não abre mão de tudo que a gente tinha para seguir você? Eu falei: pois é, e todo aquele que abrir mão de tudo que tem, de pai, de família, de filhos, terá uma recompensa muito maior no céu. Amém. Então Jesus não tinha, o jovem rico não era a primeira pessoa que Jesus tinha pedido aquilo, não. Qual era o problema? Era o amor ao dinheiro. Amém. Aquele jovem, a Bíblia diz que ele era muito rico e com certeza extremamente apegado ao dinheiro. Extremamente apegado ao dinheiro. Então, dois exemplos contrastantes. John Rockefeller, a frase que eu falei, diz assim: o homem mais pobre é aquele que só possui dinheiro. Eita. Uau. Olha aí. É pobre muito miserável. Então, vocês podem estar andando aqui pela cidade de Campina Grande, às vezes o seu patrão, o seu colega, ele é tão rico, mas é tão rico que a única coisa que ele tem é dinheiro. Isso é pobreza. A única coisa que aquela pessoa tem é dinheiro. Não tem nada. Não tem nada. Porque dinheiro não é prosperidade, dinheiro não traz felicidade. John Rockefeller, ele foi o homem mais rico, a família dele ainda é uma das mais ricas do mundo. Essa família tem negócios em todas as áreas. O que você disser para mim agora aqui, um negócio que você disser que existe para ser empreendedor ou ter uma empresa, eles têm. Os Rockefeller e os Rothschild são as duas famílias mais ricas do mundo, da galáxia. E esse cara estava dizendo aqui: o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. Amém. Então, por muito tempo a gente aprendeu que o dinheiro é a raiz de todos os males. Quem já ouviu isso? Não, porque o dinheiro é a raiz de todos os males, de todos os problemas. Mas diga assim: não é isso Não é isso. o que a Bíblia diz. O que está escrito lá em 1 Timóteo 6,10? Mas o amor ao dinheiro, a busca desenfreada, ignorar os outros para obter ele, é a causa de todos os males. Aleluia. O amor ao dinheiro, não o dinheiro. É aquilo que eu falei: as pessoas vêm com as experiências do mundo para dentro da igreja e não renova a mente. Vem com as suas experiências porque foi demitido por causa de dinheiro, foi passado para trás por um amigo por conta de um salário, foi passado para trás por conta de um sócio na empresa porque o sócio queria ter mais dinheiro, e traz as experiências para dentro da igreja e agora vive uma vida dentro da igreja e fora da igreja. Então não é o dinheiro, o mundo é assim, as pessoas matam e morrem, ignoram os outros para obter mais dinheiro. Assim no mundo. O pessoal chama, é a selva de pedra. Mata e morre por dinheiro, mas diga assim: no reino de Deus, Reino de Deus. o reino ao que eu pertenço, Que eu pertenço. dinheiro não deve ser Não deve ser a causa a causa dos problemas dos problemas, e das dificuldades. das dificuldades. Amém? Amém. Olha só o que está escrito em Provérbios 23:4. Não te fadigues para seres rico, não apliques nisso a tua diligência. Ele está dizendo que você não está dizendo que você não deve ser rico. Ele está dizendo que você não deve se fadigar para ficar rico. Amém. Se coisas estão sendo
tiradas da sua vida, ou você está deixando de desfrutar de coisas que são princípios e valores para Deus, você está se fadigando com dinheiro. Eu conheço pessoas que trabalham 16 horas, 18 horas, sem necessidade. Não tem necessidade. Tem negócios que a pessoa precisa trabalhar. Mas se o negócio não precisa, não se fadiga. Amém. Não se fadigues para seres ricos, nem aplique nisso a tua diligência. É o que está escrito em Provérbios 23, 4. Amém? Amém. Então você pode perguntar assim para mim: eu não vou mais trabalhar, e agora? Como é que eu vou fazer? Vai trabalhar, mas você deve ser equilibrado. Se o tempo que você está trabalhando para ter mais dinheiro não permite que você gaste o dinheiro que você tem, é perda de tempo. É perder tempo. É igual tem uma frase, eu não lembro dela direitinho, mas fala assim, que as pessoas gastam o tempo que tem para adquirir dinheiro e não tem tempo para gastar o dinheiro que tem. E quando ficam velhos, ficam cheios de doenças porque trabalhou tanto para ganhar dinheiro que agora tem que gastar todo o dinheiro que tem para cuidar da saúde. Por que eu estou? Acaba que o dinheiro que ganhou a mais não serviu para nada, nem para desfrutar, agora é só para pagar plano de saúde. Meu irmão, isso não é prosperidade, não. Dinheiro não vai ser próspero. Dinheiro não vai ser próspero. Amém. Olha só o que existe, está escrito em Eclesiastes 5:10. Aqui está na versão NVI, eu gosto demais dessa versão. E para mim é o que realmente esse versículo está querendo dizer. Olha só, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Isso é uma verdade tão grande. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Quem ama o dinheiro nunca vai achar que tem o suficiente. Você vai querer o quê? Mais. Não, porque o dinheiro que eu tenho na conta não é o suficiente, porque eu preciso ter uma casa assim, eu preciso ter um carro assim, eu preciso viajar 20 vezes por ano, eu preciso ir não sei o que, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso daquele colchão, eu preciso daquela TV, eu preciso daquela roupa, eu quero ter aquele tênis. Então quem ama o dinheiro, nunca o que tem é o suficiente. Amém. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Pode ter investimento no melhor investimento do Brasil que tem, pode ter a empresa que dá a maior rentabilidade, consegue pagar todas as contas, não tem falta de nada, mas nunca é suficiente o retorno que a empresa dá, nunca é suficiente o retorno que os investimentos dão. Sempre quer ampliar a empresa, sempre quer contratar mais alguém, sempre quer abrir outra loja, sempre quer abrir outro negócio, sempre quer investir mais, sempre quer procurar um investimento que rende mais. Isso não é prosperidade, é amor ao dinheiro. Então, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca estará satisfeito com o retorno que ele está dando, seja do negócio ou de investimento. Primeiro ponto, agora, o segundo: dízimos. Falta de entendimento a respeito do que significa o dízimos. Eu não vou falar aqui do aspecto doutrinário, da ordem de Melquisedeque, do primeiro dízimo que foi dado. Eu não vou falar sobre os princípios doutrinários de quando o dízimo foi instituído ou não, ou se é para ter o dízimo na nova aliança ou não, se o dízimo é da velha aliança e não deve ter na nova, ou se deve ter na nova porque o dízimo foi estabelecido antes da nova aliança, ou de Deus fazer uma aliança. Eu vou entrar nesse aspecto doutrinário, mas eu quero entrar em dois aspectos muito importantes para nós que estamos na nova aliança e já entendemos que o dízimo deve ser dado. Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas 6:6. Esse é o primeiro princípio. Qual? Não podemos estar confortáveis sendo instruídos e edificados espiritualmente por ministros e não nos envolvermos com isso, com os nossos bens. Não podemos estar sentados nessas cadeiras brancas, confortável, sem se mobilizar para contribuir com a igreja, com o crescimento da igreja, num lugar onde nós estamos sendo instruídos, apacentados por ministros da parte de Deus que fazem isso genuinamente. Amém. Primeiro ponto.
Então Gálatas 6,6 fala sobre isso. O que está sendo instruído na palavra, faça-se participante em todas as boas coisas aquele que o instrui. Aleluia. Primeiro ponto. É uma gratidão pelo zelo. Ministros da parte de Deus têm se debruçado exaustivamente sobre as Escrituras para abençoar você, para trazer uma palavra da parte de Deus para instruir você. É justo que a gente seja participante do nosso dinheiro, da nossa prosperidade, para abençoar a igreja e os ministros que passam por aqui? Amém. Sim. Amém? Gálatas 6,6 fala sobre isso. 1 Coríntios. Olha só, para reforçar o que eu estou dizendo. 1 Coríntios 9, 11 a 14. Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhamos as materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, por que não nós com mais justiça? Mas nós nunca usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós os que administram o que é sagrado, como e o que é do tempo, e os que servem que os que servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Paulo está falando aqui sobre dois contextos: o povo de Deus, Israel, e o povo de Cristo, os filhos de Deus agora, da nova aliança. Ele estava falando sobre a instituição das tribos. Existiam quantas tribos? 13. Mas Deus fez o quê? Tirou uma da herança, para que essa 13ª cuidasse das coisas do templo, e disse que aquelas outras 12 dariam um dízimo, porque aqueles homens se dedicariam o quê? Exclusivamente aos trabalhos sacerdotais. Os levitas. A tribo de Levi foi tirada da porção da herança. Então agora aqueles homens que se dedicam exclusivamente ao ministério estavam fazendo o quê? Sendo sustentados pelo dízimo. Inclusive a Bíblia fala que eles comiam daquilo que era trazido para o templo. O que era para o sacrifício era para o sacrifício, o resto era para a manutenção deles. Então Paulo fala: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, agora para a nova aliança, os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Amém? Não é justo então? Não podemos estar confortavelmente nas nossas cadeiras, olhar para o ministro, olhar para uma obra dessa e não participar, não sermos gratos e deixar aqui o nosso dízimo, a nossa oferta, por aquilo que estamos recebendo. Amém? Amém. Segundo ponto: além disso, somos agraciados com força e sabedoria para trabalhar, receber o salário e desfrutar dos nossos ganhos. Está em Deuteronômio 8:17. É o que eu falei no começo. A Bíblia fala: olha, vocês passaram 40 anos no deserto, sofrendo um tanto. As roupas de vocês não se desgastavam nos seus calçados, alimento vinha do céu para vocês, mas agora vocês estão aqui na terra que eu prometi aos vossos pais, como promessa, vocês estão agora. Agora faça o seguinte, presta atenção, vocês vão enriquecer, os seus gados vão se multiplicar, as suas ovelhas vão se multiplicar, vocês vão prosperar, vão ter propriedades, mas não se esqueçam de quando vocês estiverem dessa forma aqui, que foi Deus que te deu sabedoria e inteligência para adquirir riqueza. Amém. E deixe de devolver a ele o que? O dízimo. Não é assim? Lá em 1 Crônicas 29:14, eu quero que você abra 1 Crônicas. Está lá depois de Samuel, 1 Reis. 1 Crônicas 29:14. Olha só o que Davi fala. Davi nesse contexto estava fazendo o quê? Coletando as ofertas para o templo. E nesse versículo aqui ele já tinha dado um monte de ouro, um monte de prata, um monte de pedra preciosa, e estava o quê? Inspirando os seus generais e as pessoas que eram abaixo dele a fazerem a mesma coisa dentro das suas posses. E olha só o que ele disse na hora que estava aqui orando e agradecendo a Deus: mas quem sou eu e quem é o meu povo
para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente, ou seja, tão generosamente. Por quê? Porque tudo vem de ti e te damos daquilo que vem de você. Outro princípio poderoso para você dar o dízimo: a inteligência, a habilidade, a prosperidade que nós temos vem de Deus. Amém. Sandro vende água porque ele é um bom comerciante, mas é porque Deus está junto com ele. Amém. 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 Um trabalhador CLT que avança velozmente no seu trabalho é porque Deus está dando com ele, está dando a ele estratégias para ele crescer. Amém. Então, quando a gente dá o dízimo, a gente está devolvendo a Deus. O problema é que algumas pessoas pensam que o dízimo é você tirar do seu dinheiro, é viver por menos. Não. Deus te deu tudo e disse assim: me devolve 10% para que os meus ministros e a minha igreja sejam mantidas. E você faz o que você quiser com 90% que ficar com você. Amém. E ainda é. E ainda é gente. Amém. Então, o dízimo é gratidão. Amém. Gratidão pelos ministros que sobem aqui, por homens como Anderson que estão aqui gerenciando isso aqui. Para quê? Em prol da sua vida, para você crescer e prosperar no dinheiro, no relacionamento com os amigos, no trabalho, nos relacionamentos familiares. Amém. Então, quando estamos dizimando, nós estamos devolvendo a Deus. Na verdade, eu sempre, quando estou dirigindo o culto, eu falo que o dízimo é um memorial, é uma homenagem ao que Deus fez por você já. Porque quando você dá o dízimo, você já recebeu o salário, né? Então, o que Deus faz por você já te alcançou. Amém. Amém. Então, o dízimo tem que ser um reflexo, ou uma demonstração da sua gratidão a Deus. Amém? Então, essa falta de conhecimento faz as pessoas não quererem dar o dízimo dentro da igreja. Isso precisa acabar. Isso é um dos problemas dentro da igreja. Amém? Segundo, daquela letra B, foi a letra A e a B. Esse aqui é o segundo ponto da letra B. Maldição do devorador. Qual o problema da igreja? Maldição do devorador. Muitos cristãos, por ignorar as leis, os princípios e valores naturais a respeito do dinheiro, vivem em dificuldade o tempo inteiro e acabam pensando que estão debaixo de algum tipo de maldição. Você já conheceu alguém assim? Que tudo dela é o diabo, que tudo é o devorador, que tudo ela, meu Deus, o que aconteceu esse mês? Nunca é ela a culpada. Alguém já conhece assim? Eu conheço, eu já fui assim. Eu conheço, eu mesmo. Eu era assim. Então eu sempre achava que o problema era o quê? O preço subiu, a inflação, muitas coisas que estavam fora do planejamento. Na verdade, era falta de planejamento. Eu já vivi uma condição, vou abrir aqui, mas vocês não vão para ninguém então, tá? Que eu pagava metade da fatura do cartão no mês e pagava a outra metade no outro. Porque eu já gastava o dinheiro do mês do salário que eu ainda ia ganhar para manter o mês que eu estava vivendo. Eu gastava mais do que eu ganhava. Meu mês tinha mais dia do que salário, mais dia do que dinheiro. Então eu nunca parava para pensar ou para considerar que talvez o problema fosse eu. Então eu sempre que achava que o problema era outra coisa. Então, uma causa pode ser, algumas vezes a maldição é o descontrole das emoções e o impulso consumista. A pessoa, qualquer coisinha, vai no shopping, tem que comprar uma coisa. Não, eu não admito no shopping tomar pelo menos um sorvete. Eu não posso ir no shopping e não comprar alguma coisa. Então isso é um impulso consumista, ou uma falta de gerenciamento das emoções. E o que é o consumismo? Nada mais é do que uma influência do inferno dentro de uma sociedade que quer passar a ideia de que ter bens vai trazer felicidade. E a gente já aprendeu aqui, pelo que eu falei antes, que diga assim: dinheiro não traz felicidade. Não traz felicidade. É a prosperidade que traz felicidade. Amém? Amém? Então, se a gente ficar nessa busca frenética por bens para ter felicidade, a gente vai abrir mão do que realmente tem valor na vida,
que é a nossa esposa, os nossos filhos, os momentos que a gente pode ter com Ele. E o dinheiro nunca vai trazer satisfação, dinheiro nunca vai trazer felicidade, é o que ele promove é que traz a felicidade. Então você entende quando eu falo que não adianta você trabalhar mais para ganhar dinheiro se você não tem tempo de gastar o dinheiro que ganha mais? Você trabalhar para fazer uma hora extra para ganhar no final do mês 120 vale a pena? Ficar o sábado trabalhando mais uma hora extra para ter mais dinheiro e depois não conseguir gastar o dinheiro? Eu não estou dizendo aqui que ninguém faz isso, eu estou fazendo uma reflexão. Amém? Fazendo uma reflexão. Mas será que vale a pena esse indivíduo fazer isso? Então, dependendo do contexto, vale. Mas tem que valer se você consegue gastar aquele dinheiro, se você consegue desfrutar daquele dinheiro. Amém? Amém. Deixa eu dar um exemplo. Lá em casa a gente tem, dentro das finanças minha e da Kézia, a gente separa todo mês um valor para a gente sair de casa, para comer fora. Todo mês, religiosamente, eu tiro um valor em reais. E a gente ou vai comer sushi, ali no Joffre, ou vai no churrasquinho da Liberdade, naquele que fica ali naquele triângulo ali. Diga-se passagem, que churrasquinho sensacional. Com a farofinha, você compra a farofinha, vem com vinagretezinho picadinho, uma Coca-Colazinha KS gelada. É um ouro. Mas sabe quanto custa o espeto? 6 pila. E tem gente que fica assim: não, eu só vou sair com minha esposa e com meus filhos quando eu ganhar um dinheiro tal que me permite ir na casa garoto. Você está travando a sua vida, está deixando de ser próspero e criar momentos que são marcantes com a sua família, porque está sendo o quê? Arrogante. Achando que felicidade é comer em lugares caros, que prosperidade é comer em lugar caro, que prosperidade ou felicidade é estar num ambiente chique. Não, a prosperidade está no momento que você cria. Amém. Os meus filhos nomearam esse dia da sexta-feira especial. Quando a gente volta, quando o Kézia ia pegar eles, quando a gente morava aqui no Dinamérica, e Kézia ia pegar eles lá no colégio do Catolé na sexta-feira, ela parava o carro no Espetinho da Liberdade, sentava, não comprava para comer em casa não, entenda, porque prosperidade não é só você comprar e comer não, é um momento. Amém. Sentava na mesa, pedia um vinagrete, comia, depois que terminava pagava para casa. Amém. Isso é prosperidade. Sabe quanto gastava? 6 do espetinho dela, 6 do Lucas, 6 da Letícia, mais o vinagrete. 6 vezes 3, 18, vinagrete 1, 19. O refrigerante mais 5, R$24. Meu Deus do céu, você querendo ir num restaurante para pagar R$45 no alacate para cada pessoa e achar que isso é ser próspero? Entende a diferença entre prosperidade e ter dinheiro? Você é próspero. Para ser próspero não precisa de muita coisa, é só ter inteligência. Amém. Amém. Amém? Então, a prosperidade segundo Deus está nisso. É você entender como é que você pode usar o seu dinheiro de forma sábia. Então, o dinheiro sendo servo, proporcionando a verdadeira felicidade. Isso é prosperidade. O dinheiro não deve ser amado por ninguém. O dinheiro deve servir a alguém. Amém. Esse é o papel do dinheiro: servir aos seus propósitos, aos seus planos, aos seus sonhos e financiar as suas conquistas. É esse o lugar do dinheiro. Assim, o lugar do dinheiro é no meu bolso, e não no meu coração. Não no meu coração. Amém. Esse é um ponto muito importante. Você não deve dizer nunca para a sua criança que dinheiro é sujo, porque senão ela vai crescer com resistência ao dinheiro. Você tem que falar: dinheiro é no bolso. Amém. Amém. Meu filho, você não deve amar o dinheiro. O dinheiro deve ser o seu escravo. Qual o lugar dele? No seu bolso, não no coração. Amém. Dinheiro é no coração. Muito bem. Pensei em você se eu responder. O dinheiro é no bolso e não no coração. Amém? Amém. Algumas vezes a maldição é falta de administração, que era o meu caso. Era falta de administração, literalmente. Eu gastava mais do que ganhava.
Pior, eu nem sabia direito, eu sabia que eu recebia, porque o dinheiro, eu pegava o dinheiro lá quando eu trabalhava pelos outros, eu recebia dinheiro na mão. Não é? Eu pegava o dinheiro em papel. Na maioria das vezes. Eu sabia quanto eu ganhava, mas eu não sabia o valor daquele dinheiro. Então eu era uma pessoa que sabia o tanto, mas eu não determinava para onde o meu dinheiro ia. Eu simplesmente colocava o dinheiro no banco e ia gastando. Quando acabava, eu parava de gastar. Isso não é administração. Então, às vezes, a maldição é porque você coloca o dinheiro na conta e só faz isso. Deixa eu ver, eu quero comprar isso. Eita, deixa eu ver se tem dinheiro na conta. Ah, tem, vou comprar. Ou então assim, eita, eu quero comprar tanto aquilo, deixa eu ver se eu tenho dinheiro na conta. Não tem, então não compro. Isso não é administração. Isso eu não sei se eu sou etado direito, mas existe uma palavra francesa que então, nessa fé, deixa a vida me levar. Né? Tem uns camaradas da igreja que gostam muito daquele irmão lá, como é o chão daquela banda dele. Eu não sei da banda, mas é irmão dele. O irmão Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Gasta enquanto tem. Se acabou, para. A gente precisa, como cabeça, saber quanto a gente ganha, determinar para onde o dinheiro vai. Desses 5 mil reais que eu ganho, estou dando um exemplo hipotético aqui, tá? 5 mil reais que eu ganho, 500 vai para isso, 300 vai para isso, 200 vai para isso, 100 vai para isso. Amém. E quando chegar naquele valor, você não gasta mais. Eu vou separar 100 reais para sair com minha família. Quando chegou no 100, você não sai mais. Amém. Eu vou separar X reais para medicamentos se houver necessidade. Chegou naquilo, não gasta mais. Isso é planejamento financeiro. Você dá uma direção para o seu dinheiro e não gasta mais do que você determinou. Eu vou separar tantos por cento da minha renda para guardar. A gente precisa guardar dinheiro. Um homem precisa pensar no presente, pagar as contas básicas, água, luz, telefone, celular, internet, escola dos meninos. Precisa pensar em dar coisas a ele mesmo, porque uma pessoa que vive, que todo o dinheiro que ela ganha para pagar boleto e conta, vive uma vida infeliz. Porque você há de concordar comigo. Será que é justo você trabalhar 44 horas por semana, toda semana, no final do mês receber seu salário? Será que é justo você tirar uma parte desse dinheiro para gastar com você? Porque afinal de contas, quem é que estava lá sentado na cadeira? Quem é que estava lá ralando e pensando? Quem é que estava subindo na escada, em cima do muro, passando fio, instalando câmera? Quem é que estava descarregando os botijão de água da caminhonete? Será que é justo você tirar um dinheiro para você? É. E por que você não tira? Amém. Boa pergunta. Por que na maioria das vezes a gente prefere dar dinheiro mais aos outros do que a gente mesmo? Por que a gente fica com essa coisa? Não posso tirar um dinheiro para mim. Por que não? Não é você que trabalha? Quem é dono dos 90% que ficou depois do egoísmo? Você, rapaz! Amém. Então você tem que ter um dinheiro para você, para sua esposa, para os seus meninos. Eu tiro um dinheiro para a gente sair, eu tiro um dinheiro para a Kézia, eu tiro um dinheiro para mim, tiro um dinheiro para o Lucas e tiro um dinheiro para a Letícia. Eu chamo de a mesada. Que é o dinheiro que a gente gasta com o que eu quero. E Kézia gasta com o que ela quer. E Letícia e Lucas gastam com o que eles querem. Mas precisa. Por que eu tiro para mim e para a Kézia? Porque a gente que trabalha, a gente que se esforça, a gente que sua, a gente que fica de madrugada estudando, lendo a Bíblia, fazendo as coisas, as funções administrativas que nós temos. Eu sou pastor, mas também tenho trabalho dentro da igreja. Então eu preciso ter um dinheiro para mim, para eu desfrutar do meu dinheiro, porque senão fica difícil trabalhar. Eu fico sem ânimo de voltar para o trabalho, porque todo o dinheiro que eu ganho é para pagar os outros. Que motivação tem para voltar para o trabalho, se todo o dinheiro que eu ganho é para os outros? Não, tem que ter um dinheiro para mim. Amém. Então eu gosto de faca, eu gosto de canivete, eu gosto de lanterna, eu gosto dessas coisas. Kézia gosta de maquiagem, tem os tratamentos para a pele que ela faz. Letícia e Lucas também ganham dinheiro deles. Eu separo um dinheiro impresso todo mês para comprar camiseta, calça,
sapato, mas tem dinheiro que eu dou a eles, é a mesada deles. Lucas gosta de comprar carta de Pokémon, bola, camisa. Lucas tem uma pancada de time de camiseta de time de futebol. Então ele gosta de futebol. Mas eu também ensino ele a guardar o dinheiro, porque desse dinheiro que eu dou a ele, uma parte ele gasta com o que quer, uma parte ele guarda. E Letícia também. Isso é perfeito. Gasta porque ela quer. Letícia gosta de tomar sorvete. Agora é o esporte preferido dela no momento. A gente mora do lado da sorveteria, então ela abre a porta, vai. Mas ela gosta de juntar dinheiro também. Ela tem uma boa quantidade guardada. Eu falei, Letícia, minha filha, acho que quando você tiver 30 ou 40 anos, com certeza você vai ter uns 2 milhões ou 3 milhões na sua conta, se você continuar desse jeito. A bichinha gosta de guardar dinheiro. Gasta bem, mas guarda bem também. Então tem um dinheirinho pra gente, porque é justo. Então eu já estou ensinando para os meninos o quê? Que eu estou saindo de casa para trabalhar. É esforçado, mas não retorno. Amém. É a mesada deles. Eles podem gastar o que quiserem, então precisa ensinar para eles. E precisa também ensinar eles a guardar dinheiro. Eu abri uma conta para eles num banco, para mim, porque nesse banco eu posso abrir uma conta para aqueles que são menor de idade. Então eu faço Pix, eles vão lá, guardam o dinheiro deles, bem bonitinho. Então precisa disso, então a gente precisa desse dinheiro. Ele precisa também guardar o dinheiro para o futuro. Porque se você pensa sempre no presente, meu irmão, o seu futuro é uma incógnita. Já dizia Alice no País das Maravilhas, né? Quem anda numa estrada sem saber para onde vai chegar em qualquer lugar. Verdade. Onde é o seu futuro? O meu futuro é ser aposentado pelo INSS, mas é também ter um dinheiro dos meus investimentos. Amém. Para complementar a minha aposentadoria. Então precisa pagar as contas básicas, precisa ter um dinheiro para você viver o presente e precisa ter um dinheiro para o futuro. Amém. E precisa ter um dinheiro para os seus sonhos. Porque normalmente nas finanças eles chamam de dinheiro de longo prazo, a aposentadoria, e curto prazo, os sonhos. Qualquer dinheiro que você vai juntar, que você junte de 1 até 2 anos para comprar algo, é no curto prazo. Quer trocar de carro? Junta um dinheiro por 1 ou 2 anos. Aí você troca de carro. Você dá o seu carro como entrada e como mais novo com a diferença que você conseguiu economizar. Amém. Então a gente precisa desse jogo de cintura, esse planejamento. Ter dinheiro para pagar as contas, ter dinheiro para nós que ganhamos o dinheiro, e ter um dinheiro para a gente guardar lá para a nossa aposentadoria e para coisas que a gente quer comprar. Juntar dinheiro para comprar, trocar de carro, reformar a casa. Então a gente, para isso acontecer, a gente precisa fazer o quê? Administrar o dinheiro. Então ter controle do dinheiro que ganhamos é vital para uma vida tranquila e alcançar os sonhos. Diga assim, controlar as receitas e despesas Controlar e receber. não é pecado. Não é pecado. É como eu disse para vocês, é espirituosidade isso. Amém. Achar que no final do mês dá tudo certo, meu irmão, não vai dar. Não, Deus está comigo. Mas lá em Deuteronômio já disse, ei, quando você estiver cheio de posses e riquezas, estiver cheio de riquezas, não se esqueça que fui eu que te dei sabedoria para adquirir riquezas. Deus já disse, olha, eu te dei inteligência para adquirir riqueza. Não é para ficar te socorrendo o tempo todo, mas se precisar, creia, confesse, declare, eu vou te ajudar. Mas não é normal um homem viver o mês inteiro dizendo, Deus vai me ajudar. Porque Deus pode ir muito mais além daquilo que eu peço. Porque Deus, segundo as suas riquezas em glórias, fará com que todas as minhas necessidades sejam supridas em Cristo Jesus. Isso é a ladainha do irresponsável. Deus não tem responsabilidade de socorrer vocês todas as vezes que você comete um erro. Deus já deu. O que Deus disse para Adão? Está vendo esse jardim todo aí? Ó, administra aí. Deus já deu. O que Deus disse ao homem? Domine, sujeite. Deus deu inteligência e sabedoria para o homem dominar, sujeitar e prosperar. Ei, ó, leia o livro. Porque se você ler o livro, você vai prosperar, vai ser bem sucedido em todas as áreas. Amém. Deus fala isso o tempo todo. Você acha que é correto a gente ficar, ei, porque Deus segundo as suas riquezas e glórias suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus? Não, a gente tem que fazer o nosso papel. Amém. E numa eventualidade, porque também Deus não é bombeiro não, apertou, liga para o 193. Deus não é bombeiro não, serviço de urgência. Deus foi bem claro com Josué, você vai prosperar em tudo que você fizer.
Então Deus vai prosperar você no seu trabalho, no seu trabalho. A prosperidade vai vir da sua diligência e obediência à palavra. Não que vai cair dinheiro do céu, e pode até cair, mas Deus diz como? Ei, devolva. E veja se eu não vou abrir as janelas dos céus. Amém. Se você está, ele vai devolva, é porque você está cuidando das suas finanças. Deus diz, não, quando você estiver com dificuldade aí, ora que eu abro as janelas do céu. Não, devolve, me faça a prova em mim. Se eu não vou abrir as janelas do céu e você vai ter maior abastança, primeiro, Deus deu inteligência, o homem enriquece, devolve, Deus abre as janelas do céu. Amém. Então essa coisinha, não, vai dar tudo certo, Deus é comigo. Eu vou comprar um carro, é R$1.800 a parcela, Deus é comigo. Deus é contigo. Foi contigo quando disse, não compra o carro. Deus estava dizendo, não compra o carro agora. Não é o momento. Mas Senhor, quando é que você estava? Quando você não falou que não ia dar certo? Eu estava lá na concessionária, antes de você assinar o contrato, dizendo no seu espírito, não compra, não compra. O problema é que a gente entende, quando a Bíblia fala que Deus está com a gente, é no problema. Não, Deus está com a gente antes do problema. Amém. É antes do problema, que Ele já está. Agora Ele vai providenciar uma saída para a gente quando a gente errar. Mas a Bíblia fala algo que não é mentira. Não se engane o homem, aquilo que ele plantar ele vai colher. Deus te perdoa, Deus vai te ajudar, mas Ele não pode te livrar das consequências dos nossos erros, você vai ter que pagar. Você vai ter que viver alguns anos sofrendo financeiramente, porque vai ter que pagar o carro. Ou vai ter que sofrer alguns anos com a dívida no cartão e seu nome no SPC, você com restrição, não pode financiar uma casa, não pode financiar outra coisa. Diferente do outro ministério que diz lá que você vai na reunião dele, ele apaga a dívida do banco. Do capeta isso. Que Deus não apaga a dívida do banco. Apaga não, irmão. Não tem rosa, não tem sabonetinho, não tem sal de nada. Não tem chapéu, não tem rosa que apaga a dívida não. Tu tem que pagar. Então Deus vai te ajudar? Vai. Se você usar a habilidade e a inteligência que Ele já deu para adquirir riqueza, aí Ele vai fazer você prosperar, além da medida que você já prospera, para não passar por necessidade e ainda consertar o teu erro. Mas esse negócio assim, Deus me ajuda e fico sentado com o pé cruzado, tomando coca, assistindo TV, para com isso. Para com isso. Então tem que administrar, tá certo? Então não é pecado a incredulidade administrar com critério os recursos que chegam às nossas mãos. Ao contrário, é reconhecer, olha, administrar o dinheiro é reconhecer o valor que ele tem. Então, diga assim, é sábio. É sábio. Cuidar do que Deus tem nos dado. Amém? Amém? Então, qual é o problema, para a gente terminar? Quais são os problemas? Primeiro, falta de conhecimento do que a Bíblia de fato fala sobre dinheiro, riqueza e prosperidade. Temos que aprender que Deus quer que sejamos prósperos e temos que entender que riqueza não é pecado. Segundo problema, ignorância a respeito dos princípios espirituais e naturais a respeito do dinheiro. Primeiro, mais importante, o dízimo. Temos que devolver o dízimo a Deus como forma de gratidão por tudo aquilo que Ele fez chegar às nossas mãos. E segundo, administrar o nosso dinheiro de forma sábia. Não é pecado conduzir o nosso dinheiro da forma adequada. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir para a gente orar. Pai, graças te damos em nome de Jesus por essa noite. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque recebemos, Pai, instruções da parte de Deus e da Tua palavra para administrarmos, Pai, aquilo que tem feito chegar às nossas mãos. Eu oro, Pai, pelos meus irmãos, para que o Teu Espírito possa comunicar ao coração deles incessantemente essas verdades que foram faladas hoje à noite, para que eles sejam homens que realmente possam desfrutar do que significa prosperidade em suas vidas e também tenham muito dinheiro para desfrutarem de uma vida tranquila e sossegada, trazendo conforto para a sua família, mas também contribuindo com o avanço do Evangelho. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Eita glória. Poderoso, hein, meu irmão? Muito bom.
Vinícius, muito obrigado. Um tempo precioso. Mas vamos orar por você. Fique de pé, meu irmão, a gente está terminando. Vamos orar pela vida do Vinícius. Agradecer aquilo que ele, sobre nossa vida, depositou. Tanta coisa preciosa. Você pode estender sua mão para cá? Pai, obrigado pela vida do Vinícius. Nós somos gratos por tudo aquilo que ele nos ensinou essa noite. Quanto ensino poderoso. Que ele possa continuar, Pai, sendo usado e ousado ao falar da sua palavra com tanta sabedoria, para instruir homens e mulheres por onde ele passar. E nós te agradecemos por esse tempo abençoado que temos tido com ele aqui. E nós declaramos ele retornando em paz, guardado para sua casa, e tudo aquilo que pelo ministério que ele tem no coração, sendo testificado cada vez mais, e ele podendo frutificar em todas as áreas que o Senhor tem comunicado e chamado para esse tempo, para ele administrar cada vez mais excelência todo o serviço que tem sido confiado na mão dele, Pai. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém? Pessoal, amanhã nós vamos ter um culto poderoso aqui de celebração. E agora nós vamos ter aqui um tempo de comunhão. Se você não sai correndo não, tem um churrasquinho aqui preparado pra gente. Então tem uma farofinha, uma carne, já está assada. Olha, o Júlio já preparou tudo pra gente aí. Então a gente já pode sair aqui. Como só tem homem, fica mais fácil, né? Então a gente pode sair aqui ao lado aqui. Já tem um pratinho ali, tem as coisas pra gente ir lá e ter um tempo de comunhão ali. Bater um papo um pouco mais, se a gente correr. Vamos desfrutar desse tempo junto, tá bem? Mas quem tá aí pode ir. Fiquem livres. Fique livre. Fique livre. A gente vai sentir muito a sua conta, mas vai comer com você.